Muito bem, começando a live das 19h30, da primeira live da semana, com o meu amigo Rafael Mastro Giacomo Caran. Hoje a gente vai falar sobre a área da saúde, o direito do trabalho na área da saúde. Semana que vem tem outra live nesse sentido aí com o Thiago. Oi. Com o Thiago Moisés. O Caran vai falar mais sobre o aspecto do empregador, o Thiago sobre o aspecto do empregado. Foi uma coincidência, né? Porque chegou o Caran, nosso amigo. Agora vai encher de gente a live. Foi uma coincidência porque já estava marcado a live com o Thiago. E aí o Caran marcou e tal, acabou fechando. Oi, mãe. Vamos lá, Caran pediu para participar, fazer nossa. Vamos lá. Chacoalha um pouquinho, hoje eu tô fora da minha base aqui, porque a Nanda tá fazendo aula e prova no computador ali no gabinete. Opa! E aí, Blue Eyes? Fala aí pra eu ver se tu tá com Opa, som. e aí? E aí? Tá travado o Tá teu dando aí. uma cortadinha, mas no começo da live é sempre assim. Tua conexão também deu Na uma minha viajada, conexão, mas na tua? agora fechou. E aí? Como é que tá, Blue Eyes? Tá, agora tá bom? Tá bom. Tamo aí, né? Fazendo os últimos prazos do dia ainda. Ah, é? Ainda tá trabalhando? Tava aqui encerrando agora. Não, Pô. eu E parei aqui, faz ó, uma no hora e meu pouco. cenário, eu até fiz um cenário. Olha aí meus livros, ó. Os meus últimos livros que eu Tá comprei aí no o Direito do CPC Trabalho. 2011 que tu vai sortear? Não, aquele tá lá em cima, lá, pra apoiar os É, outros. eu troquei de cenário hoje porque Esse aqui é do ano A Nanda passado, tá né? ali tá estudando e tem prova na faculdade. Aí tive que vir pra cá, tô no meu quarto. Então tá, né? Nada sugestivo, né, de eu fazer live no meu quarto contigo, né? O pessoal sabe aí do nosso affair, né? Hã? Tá dando uma trancada, Carazito. Não sei se é a tua conexão, cara. Trancou de novo. Grande, tá ali. Como é que é? Taleco. Taleco. Thaís tá aí com a gente. E aí, meu irmão, como é que tá? Caran trancou. Acho que vai ter que entrar pelo 4G aí. E aí, meu velho? Trocou pro 4G? Deu? Acho que sim. Melhorou? Mais ou menos. Tá, Tá dando atraso na tua fala e tranca. Entra pelo. Agora trancou de novo. Entra pelo 4G, cara. Ó, o Thales tá querendo entrar no teu lugar aí. O Thales tá convidado, fica se fazendo pra marcar a data. Né, Thales? ele tá lá, pô. É que ele fica na piscina, né? É, lá nos Flamingos. Isotérmica lá na Restinga, aí Piscina acaba não. flamingática do sogro dele. É, aí não funciona Tchê, tu tá a quadriculado, tu internet tá dele. usando o quê? O 4G ou o Wi-Fi? É, tá um 4G. pouquinho quadriculado aí a tua imagem. Ah, posso dar uma Hã? banda aí também. Posso dar uma banda aqui, pegar o Aham. Wi-Fi melhor. A mãe também tá se atirando aí pra fazer a live. Tá todo mundo querendo. Eu tô ficando famoso, cara. Já tem gente até me oferecendo dinheiro pra fazer live. É que tá entrando várias lives aqui, ó. Deixa eu até desconectar. Deu. Tá, só a Tá imagem melhorado não tá agora? assim muito clara, mas até bom pras pessoas, né? É bom. Que aí presta atenção no áudio, né? E aí, cara, muita Tá. demanda E na aí, o área que da que temos saúde, pra cara? hoje aí então, Paulo? Cara, esses dias até um cliente meu veio, acho que ele não tá vendo aí, veio me perguntar, e aí que tá nessa folga aí, desses recessos de Pai, prazo eu de tô trabalhando pra suspenso e caramba. sem audiência. Eu disse, tu nem. Eu também, cara, desde o dia 15 de março tá uma função assim, ó, absurda, né, de demanda. O que que acontece?
veio esse monte de É um medida pepino, né? provisória, né? E muitas medidas provisórias alterando regras a Aí tem cada que dois, parar, três estuda tudo dias, de né? novo. Então, teve, teve uma semana aí que tu dá uma orientação para o cliente e depois já revogou E e quem é o que vai pagar STF a conta depois decidiu dessas para revogações aí caber, que né? Que, implicaram em ah, passivo, né? é. Tem bastante. Não, eu tô falando para eles. Hoje é isso, né? Amanhã eu já não Eu sei não se acredito que vai na ser área dessa da forma, né? saúde tu tenha o mesmo problema que eu estou percebendo, mas eu tenho visto muitas empresas se perdendo aí nas MPs e não fazendo os Ah, acordos sim. individuais, por exemplo, suspendendo o contrato sem acordo, ou fazendo acordo tentando retroatividade, que não vai rolar. Ah, eu acho que eles estão pagando para ver, né? Muita gente pagando para ver, né? Então, eu acho que, nesse caso, na área da saúde é o contrário, né? A gente vê ali muita gente buscando nas outras áreas a suspensão dos Sim. contratos, né? A saúde nem tem como agora, Pedindo né? Na para que verdade, seja deve ter feita aumentado a suspensão. demanda, né? É, não, a saúde é justamente o contrário, né? É suspensão de férias que já estavam programadas, a medida provisória ali já orientou a suspender todas as férias, licenças, tudo que tinha de restrição, banco de horas, jornada reduzida, tudo foi suspenso para que fosse atendida a população no máximo, assim, né? Para que todos os E aí empregados entra aquelas voltassem cláusulas a da trabalhar convenção de hora diretamente. extra 100%, por exemplo. Não, não, tivemos que fazer, nós tivemos aqui que fazer várias negociações só para esse fim, né? Aquele acordo, aquela norma coletiva foi feita com base em outra situação, né? Sim. Aqui é uma situação bem diferente. Então, na verdade, tem que negociar, inclusive, banco de horas, essas compensações de jornadas que médico tem muito, de 12 Uhum. horas, 12 por 36, que a maioria dos médicos está fazendo 12 12, né? Então, eles saem de um local e vai para outro, né? Então, a maioria atende dessa forma, porque é difícil hoje tu ter médico também, né? Muita demanda, né? É uma dificuldade. A renovação do PMM, que é o Programa Mais Médicos, só que não tem gente, Mas aquele não tem programa, gente ele para tu é, ele ter. é atrativo? E depende, né? Depende muito para onde tu vai trabalhar. Trabalhar Porto Alegre, trabalhar Canoas, trabalhar em região metropolitana, né? É super Interiorzão, que tranquilo. deve ser difícil, Para né? eles é ótimo, né? Agora lá para o Nordeste. O nosso ainda até é tranquilo aqui, né? São cidades que não são tão isoladas, né? Mas lá para os lados de Norte e Nordeste, é aquele caso da Amazônia lá. Qual é o médico que estudou, né? Sei lá, 6, 7 anos, que está indo para Os lá, para cubanos. o meio da Amazônia, e não é Manaus, né? Os cubanos Não estava é? bom. E olhe lá. Porque, agora eles estão tentando voltar com o programa Mais Médicos Ah, sim. recebendo o valor, né? E fazendo Recebendo o revalia valor que daquele antes e era tal. enviado para o governo. Isso, está dando uma facilitada, assim. Tanto que o presidente comparou médicos cubanos a enfermeiros, aí deu até uma polêmica, né? Então quer dizer que o enfermeiro. É aquela história toda, né? Então, o que acontece? Nesse caso aqui agora dos contratos da saúde, o que a gente teve? A gente teve uma série de problemas, tá? Principalmente de empregados, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoas que não queriam trabalhar na linha de frente do combate ao coronavírus. Logo que faleceu um técnico de enfermagem, eu acho que foi bem no começo, assim, acabou falecendo um técnico de enfermagem, dois técnicos de enfermagem lá do hospital que a gente presta assessoria, disseram que não queriam trabalhar. Não Sei que queriam difícil trabalhar isso na aí, triagem do né? Porque coronavírus. eles são profissionais de Isso que saúde, era. mas como tirar a razão de um pai de família, por exemplo, que não quer se arriscar tanto? Pois aí o que acontece? Como também que a gente vai fazer? Tá, mas tu é profissional de saúde, tu tá propenso a doenças, né? O que eu posso te oferecer? Eu posso te oferecer um equipamento de proteção, enfim, eu posso te oferecer óculos, sei lá, qualquer tipo de equipamento. Agora, tu escolheu essa profissão, né? Escolheu a profissão,
para lidar com pessoas doentes, né? O técnico de enfermagem, ele lida diretamente com a pessoa doente, né? Ele, enfim, ele faz toda a função de orientação interna, pacientes internados, que dá banho, controlar medicamento, enfim. Então, tem todo um sistema direto com a pessoa. Só que se negar a trabalhar é uma situação também que entra em conflito com o empregador. Enfim, a gente contratou para trabalhar com pessoas doentes. Tu não pode se negar a trabalhar com pessoas doentes, né? Porque eu não quero, porque eu posso pegar e... Tá, mas tu tem alguma justificativa As comorbidades estão sendo aceitas como justificativa na área? E assim, sim, com tranquilidade? Ninguém quer... E é bastante, não? Não, com laudo médico. Com laudo médico, né? Porque acontece... porque acaba ficando com quase ninguém, assim, se tu simplesmente autodeclaração, né, de comorbidade. Não, tudo bem, mas eu digo assim, isso deve gerar, eu até vou fazer uma má comparação, uma cliente minha que tem 40 funcionários na facção dela, 14 estavam com atestado médico de 14 dias, um pepinão, né? E agora na área médica isso deve ser muito pior, até porque lida muito com escala, né? Fechar a escala. O pessoal tem dado esse atestado de 14 dias, né? Justamente para não entrar no INSS. Na discussão se é doença do trabalho ou não. E realmente, 14 dias depois de diagnosticado parece ser um período bem aceitável para a recuperação, né? Claro que tem os casos mais complexos, né? De internação hospitalar, mas aí fica a critério, né, do médico que vai dar o atestado. Mas a maioria está assintomático, né, dos que pegaram, e a discussão de doença relacionada ao trabalho fica aí prejudicada, porque teria que ter o afastamento previdenciário, né? E nesses casos aí não está tendo o afastamento previdenciário, o máximo que seria uma discussão, enfim... Mas é um pouco discutível essa questão do afastamento também, né? Ter fornecido o equipamento. Porque que acontece? O reconhecimento de doença relacionada ao trabalho. Qual o prejuízo? A primeira pergunta que a gente faz, qual o prejuízo que ocorreu? Tu teve algum problema futuro? Continuou com algum problema? Enfim, alguém da tua família pegou também e teve algum problema? Então, todo esse questionamento a gente acaba tendo, né? Eu oriento, né, a empresa, inclusive, a fazer um relatório, né? Para que verifique se o empregado tem filho, se mora com pessoa idosa, enfim, tem todo aquele sistema que a gente antes não se importava tanto. Porque é um momento bem delicado, né? O empregado saía dali e a vida dele privada. É um momento bem delicado. E o agente pode ser um transmissor também, né? O agente de saúde. Não, sim, sim. Não, aí tem aquela função do uniforme, né? As orientações, tipo, de chegar em casa, não ter contato e não tem como controlar isso aí, né? O empregador. Na máquina ou no tanque, enfim. Esse o problema. É uma orientação que tu tem que comprovar a proatividade, né? Tem que comprovar que tu orientou o empregado. Que tipo aquele manual de boas maneiras do supermercado. Política de boas maneiras e inibição de assédio moral. Tu tem que ter a proatividade. Tu dizer que não viu não adianta nada. Para aproveitar, cumprimentar os amigos aí, tá o Camerini, então não sabia que vocês eram conhecidos. Camerini se formou comigo. É o bonitão da faculdade. Camerini é o... O Cid tá aí junto também, estudou comigo. Tá minha irmã Mariana dos Estados Unidos, tá o doutor Oswaldo aqui, tá Cabeles, o Neivo, presidente do sindicato dos marceneiros. Tem gente que eu não reconheço pelo nick. Minha mãe tá aí, o Jonathan, meu cliente. Tem gente que entra junto, assim também fica difícil. Não sei se o Thales tá aí ainda, que queria o teu lugar. A minha mãe, certo que tá, Rafaela Link, Simon. Próxima vez eu chamo o Thales, ele fica aqui dando palpite aqui atrás. Aí ele fica... O Thales é um conversador, cara. Não, ele gosta tá aqui. Assunto, né? Tu também. Tem as polêmicas que tem no grupo ali. Tu sabe o que aconteceu, cara? Agora eu tava falando com a Tatiana, Thales tá aí, ó. Andréia também. Agora Andréia já tinha me chamado antes de que ia assistir. E aí, vamos lá. Segue. E aí, enfim, né? Eu tava vendo aqui porque que acontece. A gente tem, ó, o presidente, orientações. A gente tem orientações aí do
da Organização Mundial da Saúde, né, do Ministério da Saúde também, que eles fazem boletins epidemiológicos, né, faziam, inclusive, não sei o último aqui, eu tenho informação, Falando em o polêmicas, último diz era o o Fai. 17 aqui, enfim. Esse boletim epidemiológico aqui é as orientações em relação ao que está acontecendo, né? Todos os dados do coronavírus, enfim, as pessoas que morreram, qual eram as situações que elas estavam, se tinham algum tipo Probabilidade de doença e fator prévia. social também? E aí o que acontece? Não tá por fator social, tá Uhum. por região aqui só. E aí o que que acontece? A gente vem monitorando aqui também, né? Porque agora com a função das bandeiras também tem essa, essa, essa configuração para que o comércio também, né, verifique se pode abrir ou se não pode. Alguns ainda estão com receio de abrir. Mas tu pensar assim, ó, 15 de março, tá? Quando começou, quando estourou tudo, quando queriam suspender, eu acho que 17 de março suspenderam as audiências, né? Foi pelo uma quarta-feira. Nossa, 2 meses e meio já. Foi 17, foi terça, 18, já estamos 2 meses e meio. E o que que acontece? Dia 15 já estava uma polêmica, gestantes, lactantes, já estava aquela polêmica do ambiente salubre, né? E a orientação, todas foram que todas fossem afastadas ou ficassem em home office, né? E aí o que acontece? Contratos de trabalho em home office, né? A orientação das medidas provisórias era fazer um adendo contratual para que as pessoas pudessem trabalhar em home office. O que acontece? Várias perguntas em relação à jornada, né? Criança sem escola, quem tem criança, o que acontece? Não, no Acaba começo foi um tumulto. trabalhando Muito quando a embora criança eu já viesse dorme, trabalhando em enfim. casa, quando veio a Nanda trabalhar em casa, as crianças trabalhando em casa, ficando em casa, foi tumultuado. Foi complicado até tu pegar um ritmo de produtividade e tal, né? Acho que é por isso que agora eu tô trabalhando bem mais, porque peguei o ritmo, né? Pois as pessoas acabaram se acostumando, né? Muita gente verificou que estava melhor até, porque não precisava pegar ônibus, não precisava acordar cedo, né? Quem trabalhava, começava a jornada muito cedo na área administrativa de hospital, começava às 8 e morava em outra Eu cidade, pretendo aquela reabrir o penha, então escritório, mas o pessoal eu vou acabou. continuar trabalhando da base aqui, só vou para atender no cliente mesmo. Na verdade está assim, ó, em março eu já verifiquei que haveria uma grande mudança assim nas questões mais de administrativas, né? Porque não logo que lançaram o PJI, a gente já chegou a essa conclusão lá na nossa comissão, né? Esse processo todo eletrônico, por que que estão construindo prédios de 20 andares para a justiça? Embora a Não questão faz muito das sentido, né? instruções vai Porque a continuar gente sabe necessitando, espaço. mas aí talvez não precise tanto, né? Mas é uma sala, né? Sei lá, É 10 uma com 10 sala de audiência salas e deu. para Agora isso, o revezando entre as varas, nosso vai TRT tranquilo. é, com horários, enfim, na verdade vai sair um prédio de audiências, né? É. Prédio de audiências, enfim. Porque a gente sabe que no próprio TRT já tem muita gente Uhum. trabalhando em home office faz Eu estava tempo, ouvindo a entrevista lá né? pela Cláudia Principalmente em segundo Moranguelo, grau ali. do pessoal da TI, do TRT, que está 100% informatizado, 100% sincronizado e 100% digitalizados os processos, inclusive os físicos, né, a parte de execução, não tem mais nada físico. Né? Tem uma resistência ainda de cultura, né? Cultural das pessoas, enfim, de não ter. Eu, por exemplo, eu prefiro vir aqui no escritório, até Ah, tu porque está as no coisas escritório, são não está em todas aqui, casa? né? Eu cheguei a carregar. Não, estou no escritório. Cheguei a carregar coisas em nuvem, assim, mas enfim, dá uma trabalheira, né? Dá uma trabalheira, tem que carregar Não, é tudo e porque ter assim, para acesso mim fica por melhor aqui outras agora plataformas. porque, enfim, é minha base, né? Mas quando eu estava fazendo a rotina de ir ao escritório todo dia e tal, eu também me perdia quando eu tinha que trabalhar fora de lá. Tinha que estar carregando coisa para lá e para cá. A gente é um pouco Sim. territorial também, né? Ó, Gustavo Rocha, fala, meu irmão. É, até porque a gente, na verdade, aqui eu trabalho ali perto de casa, então eu não tenho muito problema com trânsito, mas eu sei que a maioria tem muito problema com perda Eu de aqui da tempo Zona com Sul é trânsito, né? 1 hora para ir, uma para Uma voltar. coisa que eu.
Se não for de Não, e carro, outra se for de coisa, carro demora mais para como, estacionar. por exemplo, é a área metropolitana, por exemplo, existe muita perda de tempo com deslocamento. Então, a ideia do home office ainda que administrativamente, né, claro que na área da saúde é bem difícil algumas situações, mas já se criou inclusive a função que se discute ainda no Brasil, que é a telemedicina, né, Uhum. para que os médicos possam atender ainda que por meios telemáticos e aí tentar, de alguma forma, não totalmente uma telemedicina, mas uma medicina que atenda a pessoa onde ela está, né? Tipo um Uber da medicina, né? Alguns planos de saúde já estão Eu acho que a evoluindo para essa medicina é situação, né? complicada, cara. Se a gente já sente aí a dificuldade de fazer um trabalho totalmente virtual, em parte por causa da falta do olho no olho, de tu sentir o teu cliente, a tua testemunha, como é que tá nervoso, não tá nervoso, sentir o ambiente, né? Para o médico, eu acho que isso é uma questão vital, porque o É, médico, o enfermeiro, eles precisam passar esse calor humano para a pessoa, né? Então alguém tem que estar com a pessoa. é, eu, é que tem coisas assim, ó, por exemplo, UPA, tá? A gente trabalha com UPA 24 horas. A UPA 24 horas, ela é um atendimento de emergência o que nem a Andrea falou ali, o Uber da medicina, né? Porque realmente nos Estados Unidos já existe isso, né? Já existe uma central que tu liga dizendo quais são os problemas que tu O tem, Gustavo enfim, Rocha disse tá que com a já garganta, tá isso, parcialmente garganta, rolando isso aí, por causa da pandemia. a telemedicina. É, isso mesmo. É que aí que tá. Aqui no Brasil a gente faz a telemedicina de um médico para o outro. Não é um atendimento direto com o paciente. O médico está presente, né? E para que ele diz, tu tem que consultar um infectologista. Não, ele Uhum. mesmo liga para o infectologista e diz, olha, o paciente está com tais e tais coisas, o que eu posso receitar? Quais exames? Então ele não precisa ir em outro médico. Esse médico, com autorização do outro, acaba consultando, né, Isso aí tá dessa forma acontecendo, é? e passando as orientações. Assim? Acontece dessa forma. Não é a E também telemedicina não chega a ser uma que consulta, é uma acontece em tirada outros de países, porque dúvida, né? Porque senão quebra também a medicina, né? Particular, né? mas é uma orientação porque para o médico que está ali não ser responsabilizado diretamente, né, Uhum. pela especialidade, porque ele não é especialista nisso e acaba consultando um Se outro for ver uma e acaba tendência que assinando pode junto, né? acabar Então nos isso atingindo também, né? porque o que acontece? Todo mundo estava preocupado. Não temos médicos, não temos médicos, mas os médicos existem, né? Existem e eles estão em algum lugar. Então, a maioria dos médicos fica em plantão, trabalha com plantões, né? E existe uma folga que o médico poderia trabalhar O no seu Rodrigo consultório Caran não ou é onde o meu estivesse. amigo gremista que entrou agora? É, esse Gente mesmo, é um boa, um primo. gênio, esse cara sabe Primo muito. gremista Principalmente na também. escolha do time dele. Ele estava passando um pouco, né? Esse da família, isso, o É? pai dele era colorado, sabia? Ele Daí veio ficou. melhorar Não a sei de onde é questão que saiu o genética da gremista. família, né? Ontem a gente foi campeão mundial de novo, É que né, ele nasceu Rodrigo? no, Não com importa, um isso aí é jogo só, questão né? de ser pioneiro, tem suas vantagens. Olha só. Não, então, inclusive, essa história da telemedicina vem evoluindo aí no Brasil, né? Enfim, vai depender um pouco de regulamentação, né? Acredito que vá adiante, né? Diante da necessidade que se está criando de médicos, que cada vez está mais difícil se ter médicos, né? Formados, especialistas, porque a maioria está indo para fora, né? Acaba indo, né? Mas o que eu sei aqui é que no Brasil se ganha muito dinheiro como médico, né? Então, ainda os médicos acabam Mas ficando, lá né? fora também é uma mão E de nos obra outros bem países não valorizada ganham tanto. brasileira, né? Mas o médico ele não ganha tanto dinheiro lá fora como ganha aqui no Brasil, né? Estranho, né? Porque a E medicina aí fora do Brasil é acontece muito que cara, lá né? ele também. E lá se valoriza bastante também as áreas mais específicas, né, como na área da engenharia, enfim, da área aqui da laboratorial. Então, é mais indústria química, né? Os Estados Unidos adota São muito a indústria totalmente química, a alopata. liberação de medicamentos, pesquisas, do que o médico mesmo, né? Aqui a gente tem muita cultura de consultar o médico para tudo, né? Então, eu estava falando antes da UPA, né?
A UPA tem fichas verdes, ficha vermelha, e... Olha aí, ó, o André tá falando que o pessoal tá... Os médicos estão esclarecendo pelo WhatsApp, ó. Enfim, realmente, hoje em Pois dia, é, o quem problema é sabe, quem cobrar a recebe consulta pequeno disso aí. Eu tô sabe que os pensando nos médicos aí particulares, não acabam... nos empregados. Ah, mas não, mas aí é aquela história de que tu já tem a vinculação com o médico, né? A consulta é difícil mesmo. Atestado médico é uma situação que na verdade, o que acontece? Hoje, atestado médico ele tem que ter uma forma de assinatura digital, né? Alguma situação, porque o que a gente tem de atestado falsificado, Sim, daí atestado o advogado tem que fazer uma que passa diligência, por por exemplo, nas carimbo do ações médico, trabalhistas para descobrir que é um atestado falso e tal. é, não, Tinha alguém a gente dizendo aqui que sabe. eles têm feito O que uma acontece? Aí vai lá ligar pro pré-anamnese, médico. assim, para depois atender. Pode pediatra da Valentina, é a Andréa que Ah, está é. falando. Ah, é pequena também. Tá com, acho que então, 2, 3 anos a Valentina. E aí é nesse sentido, eu acho que aí encaminha. Esse que a gente não tem usado ainda muito é essa rede de saúde, né? O que acontece? Existem hospitais, né? Que é para média e alta complexidade, quando precisa de cirurgia, ou precisa de bloco cirúrgico. Existe a UPA, médio, né? Baixa e média complexidade. Só que a maioria das pessoas que procura a UPA são ficha verde, né? 80% é ficha verde. É, é gripe, é dor de Ficha verde é garganta, menos grave. coisas que não tem necessidade. Que não tá grave, não vai morrer, não vai evoluir para um quadro pior. Então, é sempre esse problema. A gente ainda não sabe usar direito a rede de saúde, né? Porque o que acontece? Também tem o problema da indústria farmacêutica, né? Hoje está cada vez mais o ato médico ele é muito forte, né? Porque a medicina aqui no Brasil ela é fechada, o ato médico ele é exclusivo do médico, né? Então o enfermeiro não pode receitar medicamento, né? O enfermeiro é paliativo, né? Ele é de cuidados, ele é de controle. Então, por enquanto, tanto que não se aceita nem atestado de dentista, né? Uhum. Para qualquer fim e tal. Mas tu tem conhecimento se isso é um Então, muito detalhe raro assim. brasileiro ou... Eu acho que é uma cultura. É que a nossa rede ela é meio que exclusiva, né? A gente tem posto de saúde, de estratégia de saúde da família, que controla direto a atenção primária da saúde, né? Que controla o básico, assim, para ver se as pessoas estão fazendo pré-natal, para ver se tem controle de diabetes, está usando medicamento. Então, são coisas bem simples, né? Aí a Andrea tá falando que o pessoal tá com sintoma de Covid, está indo na UPA, e aí chega lá na UPA tem um monte de gente Sim, esperando, tem o né? ambiente é próprio E para quem está aí, para pegar atestado. com suspeita de Covid ficar no meio daquele monte de gente. É, É diferente de um ambiente não, hospitalar que é na grande, verdade né? as pessoas não. Se tu pensar, hoje a gente viu os dados aqui da UTI de alguns hospitais pediátricas, ninguém, tá vazias as UTIs pediátricas, Sim, se evita de ir no nas hospital, né? partes de pediatria neonatal, as pessoas não estão indo. Não estão indo. Então a gente chegou à conclusão que é isso, as pessoas não precisam ir no hospital. Porque às vezes é uma dor de garganta, criança tem dor de ouvido, dor de garganta, Mas é tem que alguma mudou a coisa. chavinha, Tudo, né, cara? Uma os coisa é médicos. tu ter o hospital como uma solução, Ah, outra coisa é tu ter o hospital como um risco, que é o que virou aí numa pandemia, né? é. E também tem a questão eu acho que um pouco Não, de e outra consciência coisa. social também, no sentido de não ocupar a vaga de quem pode estar grave, né? Pois é. Eu acho que é mais medo do que qualquer outra É que eu sou coisa, né? muito otimista. Porque a população, a população, ela acaba entrando muito Uhum, trabalhando muito com medo, né? Medo de. Eu só acho interessante esse tipo de medo, porque é um medo de uhum. morte próxima, né? Por exemplo, as pessoas não têm medo de beber e dirigir, porque É sabe que um não vai complexo morrer. de Papaléu. Então, não tem medo de. Não tem medo de não cuidar da diabetes, porque vai Eu morrer prefiro daqui não a falar uns, nesse sei lá, assunto, eu acho que a gente podia quantos mudar o anos, cinco assunto. anos. Parar de Deixar fumar, de eu já parei. fumar, né? Faz 60 dias que eu parei. Parar de Só a fumar. diabetes é o problema, Isso. né? Não, aí eu tava vendo. É. E voltando à questão dos funcionários da área de saúde, né? O que que acontece?
a gente teve esses casos aí, enfim, de pessoas que se negaram a trabalhar na triagem, né? E o que ocorreu? Vamos dar suspensão para eles, né? Falta grave, não quer trabalhar. E aí, a gente precisa deles. Como é que a gente vai dar suspensão de 3 dias? Não, e às vezes é um problema que polui a equipe inteira, né? Começa a ser mais rígido com o funcionário, daqui a pouco tá todo mundo contra o empregador. Não, e na área da saúde precisa de grupo, né? Precisa médico, precisa enfermeiro. Deve ser uma errado de fechar uma escala dessa. Grupo. Não tiver muita reserva. Se tu tirar um enfermeiro, por exemplo, aí o técnico de enfermagem não pode trabalhar, porque ele precisa obrigatoriamente de um enfermeiro para prestar o serviço dele. Então ele não pode. E a coisa é bem escalonada em termos de responsabilidade e possibilidades de atuação, né, de cada profissional. Eu sei, eu já atuei algumas vezes com enfermeiro. Então são grupos fechados, né, são equipes formadas, em postos de saúde tem equipe, se o médico não vai, ninguém pode fazer nada, né, tem que cancelar os atendimentos. Se o enfermeiro não vai, o técnico de enfermagem não pode trabalhar. E os hospitais têm escala de plantão, assim, tipo assim, na segurança, a gente, em vez de estar pagando horas extras, a gente tinha gente parada, né, que não tá lá sem posto, tá na reserva, e aí faltou alguém, em vez de tu duplicar o horário do trabalhador e pagar hora extra, tu usa aquele que tá parado lá, é mais barato no fim do mês do que tu tá... É verdade. As escalas de locais 24 horas são bem complexas, assim, né? Porque o que acontece? Elas foram feitas para um render o outro, né? Só que a gente sabe que não é bem isso que acontece. Muitas vezes um atrasa, o outro tem que ficar mais um pouco, tem que passar a ficha dos pacientes, né? Para o outro que está chegando. Esse aqui evoluiu, esse aqui melhorou. Esse aqui... Então, a mesma coisa para o médico. O médico rotineiro chega de manhã para dar alta para os pacientes, tem que passar todo o relatório. Mas com essa escala assim é mais complicado é uma comparação ruim com a área de segurança, mas porque quando tu vai passar histórico de um paciente para um outro médico, tu vai precisar de um ponto de encontro dos dois, né? Pelo menos uns 20 minutos eles têm que passar junto. Que aí que tá o 12 por 36, ele não é uma, não seria uma engrenagem, né? 12,5. Ele teria que ser 12,5 por 12,5. Então, quando o legislador inventou de fazer esse tipo de jornada... Isso dá problema depois, cara? Essas quebradas de 12 por 36? Não, o que acontece? Acaba pagando extra, né? Algumas vezes, né? Muitas vezes... aí alguns falam que chegam antes para receber, então a gente tem que pegar as escalas e casar, né, para ver se realmente faz sentido isso, porque existe também escalas que não são 7,19. Então tem escalas que são 8,20. Então a pessoa que saiu 7 não tem problema, porque vai estar o 8 às 8, e esse das 8 pode passar para o que chegar às 7. Então tem essa transição de escalas também para não ficar todo mundo saindo que nem fábrica, fechou, tocou. E entra a questão da compensação também do banco de horas, quando nessas jornadas de 12 por 36 não redondinhas, né? Tem. Na verdade depende muito, né? Agora com o médico é mais fácil, médico, enfermeiro, é mais fácil de negociar direto com eles, né? Porque muitos queriam fazer, até hoje, muitos médicos querem fazer o plantão de 24 horas, né? E não é recomendável, né, fazer o plantão de 24 horas pelas questões de saúde, enfim, e até, imagina, a gente sabe que os médicos trabalham nas clínicas próprias e depois vêm fazer o plantão de 24 horas, e se tu pensar, quem gostaria de ser atendido na 23ª hora do plantão? O cara já está um bagaço. Já está super cansado, enfim. E imagina, pega um médico que é intensivista. Só o estresse, né? Na linha de frente de um plantão, né? Pega. Agora estão tranquilos, na verdade, o pessoal que está na emergência está mais tranquilo, que diz que não tem mais acidente de carro, tem mais tá uma tranquilidade de andar na rua, né? Tem uma parada geral. As pessoas não estão saindo, né? Então acaba não tendo problema, né? E aí eu tinha feito uns dados aqui, eu tinha feito uma pesquisa de dados, tá, do pessoal da saúde, e aqui no Rio Grande do Sul eu vi que até dia 9 de abril tinham 1.400 pessoas afastadas da área da saúde. Quantas? Por razão do coronavírus, né, que tinham pego, né? De um total de? 1.449. Mais ou menos? Agora, olha...
esse total aqui da área de saúde, eu vou te dizer, não sei no Rio Grande do Sul, mas em Porto Alegre eu acho que tem mais de Nossa, 20 mil pessoas é uma trabalhando cidade ali pequena do na área da interior. saúde. Com certeza. Fora isso contando só Sim. hospitais, né? Só hospitais, assim. Se tu pegar os adjacentes, assim, até psicólogos, enfim, que atende nos CAPs, né? Que é o Centro de Assistência Psicossocial, Mas é um aí vai número muito bem alto mais, né? Vai muito de mais. afastamento mesmo Por assim. exemplo, um hospital, 5%, um 5 a 10% hospital de hoje afastamento tem. de saúde. Não, e é de impressionar, assim, ó, a quantidade de gente que trabalha num hospital. É Uhum. impressionante, porque o hospital é 24 horas, né? Então, o hospital hoje ele trabalha com É. 1.500 Sabe que eu pessoas. reparei Tu vê quando um o hospital pai estava HPS, hospitalizado com questão do coração, né? Eu ainda era fumante, fui passar a noite com ele lá e dava minhas escapadas para fumar lá no pátio do hospital, né? No cardiologia. E tinha muita, aí tu vê a é. circulação de empregados que não estão na linha de frente ali, né? Não, Muita gente. sim. Se tu pensar, por exemplo, o cardiologia ele tem 2 andares, né? Ele é É, pouco espichado ali o prédio. Mas se tu pensar, o cardiologia daquele tamanho que ele tem ali, comportar 1.000 é funcionários, bastante. né? Tu pensar assim, ó, claro, é Não, que basta tu ir funciona no 24 bar do horas. É a mesma coisa de cardiologia um que tu já shopping funcionar entende 24 horas. quantidade. É? Não. E é impressionante a rotatividade, e aí tu tem que te preocupar com o transporte público que tem que Uhum. ter, porque as escalas terminam no meio da madrugada. Então, tudo isso a empresa tem que acabar fornecendo. Esses dias teve o problema do hospital estar funcionando e o transporte público não está funcionando, né? Esse, Ah, que, é que um nós vamos fazer pepinão, com né? Porque as pessoas têm que ir, acabou né? a escala. Esse é o serviço que não dá pra faltar. Acabou, é, acabou a escala agora às 8 da noite. Cadê o ônibus que leva as E aí, como pessoas é que se virar? pro metrô, enfim, para outro lugar? Ah, ligar para o dono da empresa, né? Olha só, tu quer que eu chame a imprensa ou, né? Ou o que vai acontecer? É a única forma mais rápida de se fazer, né? Esse sistema, ó, tu quer que eu ligue para a imprensa e chame a reportagem aqui para dizer que não tem ônibus e o pessoal da saúde não vai atender quem está com suspeito de coronavírus porque não tem. Tu sabe o desgaste que vai te dar, né? Então, aí é mais fácil, né? Nessas ligações é mais fácil do que tu lá entrar com Sim, sim, sim. ação e pedir. Sempre é melhor do que entrar com ação, né? Nessa hora é urgente, Negociar. tudo. Nessa hora é tudo urgente, né? Enfim, a gente tentou aí fazer várias mediações, enfim, no TRT, algumas com sucesso, outras não, enfim. Mas tem uns Fala dados aí. aqui que eu trouxe, ó. O Brasil hoje, é o país que com maior caso, mais casos de ansiedade, tá? É o do mundo. Aqui a pesquisa da OMS diz que o Brasil tem 18 milhões de pessoas com Nossa. ansiedade, né? Isso aí se deu em razão de uma pesquisa que estava se criando, achando que alguns países como o Japão, enfim, alguns países como a China tinham mais essa classificação, mas na verdade o Brasil hoje, acho que pela falta também de segurança, E a transporte por insegurança lato horário, senso, né? Tu as pode pessoas têm botar ansiedade por todo tipo tudo. de segurança falta para nós. Financeira, social, É, segurança propriamente dita, não, saúde. então eu acho que é uma questão mais assim, a ansiedade, se vai, a Isso, incerteza é. do que vai acontecer, né? A incerteza do que vai acontecer. Esse é o pior. Porque o que acontece? Tu sai de casa e tu não sabe se o ônibus vai passar no horário, tu não Não sabe se vai vai ser chover assaltado no vento, ônibus, não vai ser tu tem assaltado na que, sinaleira. se não vai ser. Então é uma série de preocupações além do teu trabalho que tu tem que ter. Tu vem em locais assim mais civilizados, Inglaterra, enfim, Japão, que as pessoas tu sabe que o Uhum. trem vai passar no horário certo, tu não vai te preocupar com o teu transporte, tu vai sair de casa aquele horário e Sim. sabe que aquele horário tu O vai HD de chegar. vez em quando descansa, Então não tu, fica tu vai funcionando o levar tempo o todo. teu É, não- é, tu vai levar teu computador no trem, vai poder fazer alguma coisa, vai poder ler um livro, vai poder, né? Então, isso eu Não é acho à que no toa que a Brasil tem esse CAA fez problema, aí sabe? um manual sobre a síndrome de Burnout recentemente. Não, eu tô até com ele aqui, ó. Eu recebi, eu fui numa É, eu não palestra leio mais.
Porque senão eu né? fico enxergando os sintomas em todas as folhas Não, ali e começo a achar que eu tô morrendo. não, esse aqui foi distribuído lá numa palestra, uma das últimas palestras presenciais que teve lá no Cibers, né? No Cremers ali. O Cibers e o Cremers fizeram, foi no Ah, que auditório do legal. Cremers, sobre essa questão do afastamento de pessoas pelo Hum. esgotamento físico e mental, né? Então um dado bem interessante para a gente levar para a questão da E tu acha que saúde e aumentou dos nesse profissionais tempo da agora de saúde que estão se Covid, de afastando crise, também. de estresse, de sabe? É, eu acredito que sim, mas ela acaba não sendo notificada, né? Esse é o problema. Eu vi relatos aqui de médicos que as pessoas chegavam no consultório e diziam assim, ó, eu não quero tomar remédio, né? Eu não quero tomar remédio. E aí depois na segunda, terceira consulta dizendo que eu não posso parar de tomar esse remédio. Então, é um dado que talvez não vá. Eu não sei se os médicos em consulta privada, particular, acabam notificando esses casos de enquadramento, né? Porque é tudo com base em informação, né? Hoje a gente tem um sistema no SUS, que é o eSUS, que tem essa informação, eles têm o controle total, né? Tu diz em Tanto relação à medicação. que em alguns casos aí, inclusive, Uhum, não, o quadro, né? Ó, esse tem quadro de entendi. ansiedade. Quadro de ansiedade. Porque eu acho que até os laboratórios, né, de medicamentos, eles pode ter o controle, porque a maioria dos medicamentos são controlados, né? Então eu acho que eles têm uma estatística de quanto está Uhum. saindo a mais, né? Enfim, a gente teve aí casos principalmente dessa função da cloriquina, acabou que pessoas que Não precisavam tiveram, realmente, faltou estoque. tem lupus, enfim, que sempre usaram isso, acabaram não encontrando mais. Então, existe esse medicamento que é controlado, mas, A enfim, minha prima parece que não lembrando é que esse tão problema da controlado assim, né? ansiedade atinge inclusive os adolescentes, até as crianças, prima. Ah, já começa desde o colégio, é. A gente verifica porque os pais também, a ansiedade é uma coisa que passa, né? Tu vê muita Entre o pai síndrome e a do sono esposa, a também. criança As crianças com agitação do sono, acaba é a dando. síndrome da perna nervosa, é um monte de coisa paralela que aparece, até o ranger dos dentes, o É. bruxismo, Ah, sim, 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 de bruxismo. estômago, É. Não, e aí envolve uma coluna série de coisas da vertebral, né, a saúde, porque a cervical gente vai sempre buscar. dolorida e que gera problema de desvio de conduta. Não, vai aumentando cada vez mais e vai buscando o atendimento à saúde, né? Que hoje É, principalmente é SUS, né? A doutora Caroline lá de Farroupilha está dizendo que realmente a inteligência emocional e ela nós não passa temos muito essa por isso, né? educação, né? Então tu tem que pensar, a gente não teve, nem financeira, nem nada, vou acabar Na aprendendo marra, no dia Uns a não dia, aprendem na nunca, que marra. nem eu, né? Eu tô sempre sem Então, dinheiro. e eu, É, não, e com essa função da ansiedade, as pessoas elas acabam fazendo, tomando atitudes precipitadas muitas vezes, ou compras, ou enfim, comida. Tu verifica que existe ainda o Brasil, ele tem Ah, a mãe um lembrou uma misto coisa de importante, né? Na ansiedade a colonização. gente come mais. E aí vem o problema da obesidade, os problemas, as doenças Tem muitas pessoas que cardíacas, comem. E isso é. Não, drogadição, para te ter uma ideia, os Estados alcoolismo. Unidos hoje é. Os Estados Unidos hoje. Isso veio uma pesquisa agora recente que aumentou, né, o consumo de álcool nessa Eu acho que quarentena, as né? mulheres estão bebendo O mais porque pessoal tem que estava aguentar a com, gente em com. casa. Ou vice-versa, né? Sei lá. Vai saber, né? Não, e outra coisa que aconteceu também eu fui pesquisar da ansiedade, acabei achando Eu acho que depressão estão também, né? ligados, né? Que eu acho que é uma consequência também da ansiedade, que a Tchê, depressão só aqui, temos o mais Brasil é o 16 quarto minutos de no conversa, tá mundo passando e o voando. primeiro. E o primeiro país na América Latina, De né? Com depressão. casos de depressão, né? E a gente continua É. tratando como mimimi, né? Então, A depressão é um problema porque ela não tem uma forma específica é de se que manifestar, né? Tem uns que dormem demais, tem uns que comem demais, tem uns que ela, sorriem demais. ela pode ser, Né? ela é silenciosa, né? Por isso que está se falando já Uhum. na síndrome do burnout, né? Justamente por isso que é o esgotamento dessa O excesso de situação, né? depressão. Que isso está atacando. Não, aí tu fica pensando que isso é comum, pessoas que não têm dinheiro, mas
Mas tu vê, na medicina é um Sim, eu negócio estava absurdo, conversando com o absurdo do que veterinário aqui acaba perto de casa. Ele tendo disse casos de que médicos. tem um fator que atinge os médicos, psicológico nesse sentido, especialmente os anestesistas. Porque muitas vezes o anestesista ele é a Pois é. última etapa, ele se chegou naquele ponto é porque não tem mais o que fazer. Então a sensação de impotência que o profissional acaba tendo leva muitos ao suicídio, a depressão É muito profunda e isso. suicídio na área médica. Não, tu sabe que é difícil tu lidar com. Tu faz medicina para salvar pessoas, né? Tu faz medicina, o pessoal faz enfermagem porque quer ajudar as pessoas, né? Uhum, Quer que as pessoas sim, sobrevivam, quer que as é uma pessoas questão de fiquem missão, bem, né? né? Muitos Então profissionais acaba são assim, que trabalham por missão. é uma missão. E quando tu chega num momento que tu não tem mais o controle sobre aquilo, né? Sensação de impotência, Não né? adianta, não adianta tu Eu fazer imagino nada. o quanto deve ser ruim, como é É, ruim a gente dizer para um muitos cliente que ele médicos. perdeu uma causa, né? Imagina como deve ser ruim tu falar para uma É, família, quando deve ser pior tu falar para uma família que perdeu o ente querido dela, né? então esse controle da saúde mental da área da saúde, quem cuida, quem nos cuida, né? Então a gente fica nessa situação. Então Eu vi o sobre isso, a questão acompanhamento dos bombeiros. psicológico, Quem ajuda quem. pensa Como é que faz quando quem ajuda precisa de ajuda, né? quem nos ajuda. É bem isso. E como o médico ele é soberano num hospital, né? Enfim, é uma casta soberana, é o que o hospital depende de médico. Ele acaba, às vezes, não Sim. buscando ajuda. É, mas o peso dele é Enfim, maior, se né? O automedicando, peso que pedindo ele para o carrega é colega. maior. Ele É, precisaria exatamente. mais. Ah, Exatamente. Um anestesista, por exemplo, ele sabe o que ele faz para sim. melhorar, para se sentir bem. Então, tem todo um procedimento aí que até identificar e até a Uhum. pessoa assumir aquilo, né? Enfim, ela disse, não, isso é muito comum, Ó, o toma Thiago isso chegou e aí, ó. pronto, toma um Semana que vem o medicamento e Thiago vai estar pronto. E falando isso tem sobre o viés do empregado. a- ainda bem, ainda Não bem que eu sei, falei eu, antes eu dele, não né? sei. Porque Quando eu tô aí, na justiça, eu aí prefiro eu, falar depois. Não, mas tá bem soft, né? e Tu não aí, tá ladeando a coisa, não. Tu tá fazendo não, eu tô análises. falando assim, o que que Ó, acontece? a Daiane, querida, O que que acontece hoje? queridona. Direto, Não sei, ela sei tá que de ser ela anda colega, se senta no meio. especializando cada vez mais. Fez E banca hoje aí, ou ontem. ah, pois é. E aí aí o que acontece? Nesse caso aí dos médicos, né? Os médicos hoje que trabalham pelo SUS, tu fica pensando, né? Pô, o que que o médico está fazendo aqui? O melhor médico, o cirurgião está fazendo aqui no hospital, né? No SUS, enfim, por que que não vai abrir uma clínica e tal? Mas o que que acontece? O SUS, ele te proporciona os mais diversos casos, né? É um desafio, né? Ele acaba pegando desde uma cirurgia simples até uma cirurgia mais complexa, e talvez pelo fato do SUS também ter obrigação de tratar as pessoas, acaba que vira um desafio, por exemplo, né? O que que acontece? Dinheiro do Ministério da Saúde, ele só vem se cumprir as metas de cirurgias, por exemplo, bariátrica. Tem fila da bariátrica lá, tem que fazer. E quantas pessoas? Tem que fazer, então, fazer 5 cirurgias por mês para receber o dinheiro que vem do Ministério da Saúde. Então, a prefeitura, o município, o Estado fica também na mão do médico, né? Porque se o médico não fizer essa cirurgia, o dinheiro não vem, né? E o médico hoje ele tem que também fazer essa parte burocrática, ele tem que cumprir os requisitos, né? Ele tem que usar o medicamento tal, tem que dizer o que que ele usou na cirurgia, né? Tem todo um Enfim, sistema de controle, né? a gente verificou também que tinha Mas não muito tem isso no desperdício de, particular de, também? de Mais equipamento, ainda? sabe? Ou o SUS é mais controlado? Não, aí que tá. Não, é que no particular tem um controle maior do gasto, né? Do gasto. Aí o médico, ali ele não pode usar 10 sondas para ver qual que é melhor, né? No particular eles vão questionar por que que ele usou duas e era para usar uma só. Então o privado ele trabalha com lucro, né? É bem diferente. O SUS ali, por isso que geralmente diz, se for dar vacina, dá vacina no posto, porque se tiver vencido eles vão jogar fora, sabe? Então
Não tem muito esse... Claro que as crianças gostam mais de ganhar o balãozinho lá na clínica particular e tal, né? Tem todo um atendimento diferenciado. Mas é realmente isso. Por que algumas vacinas não vão também, né, para o posto, elas vão só para clínicas particulares? Tem Então todo tem todo um esse fundo para sistema administrar aí, né? de rede. Tem toda uma rede de equipamentos. Imagina a pessoa que trabalha com compras no Tá hospital. louco. Eu já acompanhei, Imagina esse sabe momento que eu vim agora, da o área cara tem, comercial, o né? cara tem E teve uma época que eu consegui entrar ah, no Almox da Santa Casa. E, nossa, é uma loucura. Tinha 5, 6 caras para compras, assim. imagina agora. Não, e aí a gente começou a receber um monte de notificação do Ministério Público do Trabalho. Não estão Sim. fornecendo máscara, não estão Com o fornecendo Thiago Moisés eu tenho óculos. acompanhado essa realidade. Eu disse, Falta muito olha, EPI, né? o que eu falei para eles? Olha, nos ajudem, né? Porque a gente não está contra ninguém, a gente não quer não fornecer. O que acontecia? Que começou a ter briga do pessoal da limpeza usando máscara, tá? Que, enfim, fazia pessoas de mais idade, geralmente quem trabalha com limpeza tem bastante gente de mais idade, né? E de ter briga com enfermeiros, com médicos, dizendo, não é para dar máscara para eles, porque Eu está ouvi faltando para os médicos. falar inclusive, Então, de EPIs que estavam sendo separados para administradores, enfim, tinha uma casta que poderia receber os EPIs e outras não. é aí que está o problema. Então, eu disse assim, o que é importante? A limpeza Isso é passa muito pelo importante jurídico, nessa Rafa? hora, né? Enfim, passa, tudo passa. Porque a Ah, sim. denúncia do Ministério Público do Trabalho acaba tendo que fazer defesa, inquérito civil, né? Então, a gente tem que verificar e perguntar por que não estavam afastando as pessoas de mais idade. Eu disse, as pessoas trabalham, né? E realmente elas trabalham na limpeza, elas são Terceirizados. contratadas, não são terceirizadas, e se eu afastar elas, o que eu vou fazer? Eu vou ter que contratar uma empresa Alguém vai ter que provisória, trabalhar vou ter que naquele procurar lugar. outra, e o hospital... Se bem que Alguém como precisa tomador de limpar. serviço Aí tu o que tem um certo aconteceu? Pelo menos conforto, né? Tu pode pressionar a com o empresa tomador é mais prestadora de fácil. serviço a trocar a pessoa por alguém mais jovem. Extra altos assim, né? Aí que tá. Esse é o problema. A gente fala muito da terceirização, mas nesses casos aí ela ajuda bastante, né? Porque não é atividade fim, mas se precisa da limpeza, que Mas até na coloque uma atividade máquina fim lá de hoje limpar, está que não toque no terceirizado, né? vaso. Teve aquele problema todo do IMESP, mas aí já Médico é uma superou essa situação questão também, né? peculiar. Então o Ministério Público hoje ele acha que a saúde realmente ela tem que ser pública, né? Talvez esteja aí Então uma você tem que diferença do verificar Brasil para os quanto. países do exterior que a gente comentava antes, né? A gente aqui tem uma saúde pública, Aqui o tem o Brasil SUS que tem o atende, SUS. né? E a gente tem que agradecer o SUS. Tu sabe que tem muita coisa que funciona bem, os profissionais também, eles trabalham muito dedicados, né? Mas é impressionante, o adoecimento também vem disso, né? Vem disso, da falta. Hoje a gente está contando com doações de empresas privadas, o Instituto Floresta lá doou O as próprio máscaras. Thiago Moisés está fazendo uma Até é bom campanha que eles permanente aí comprem e de doem. EPIs. Hoje eu passei o contato. Até é bom, porque que acontece? Tu vai comprar 5.000 EPIs, aí tu diz que é do município. Aí ninguém quer vender para o município, né? Porque quer vender particular, porque aí acaba botando sobrepreço para vender para o município vai pagar Sim, para depois, né? compensar a demora. Com Uhum. dotação orçamentária. Enfim, a gente ali tem que trabalhar mesmo com essa função Não, e também não é uma simples compensação mascarazinha, né? A tributária. N91, aquela que é cheia de coisa. É. Essa 95. 95 aí Não quase dá não para tu existe passar para para uma comprar. facção confeccionar isso aí. Não dá, Precisa de esse tipo de uma coisa fábrica. não é um Zafari que tu, Tem a questão do que próprio tu vai fazer macacão, pronto. tudo mais, é bem complicado. Essa questão do EPI, eu acho que hoje é o ponto mais nevrálgico que tem aí na área da saúde, né? Então o que aconteceu? O que tinha para afastar em home office, assim, a gente acabou fazendo, né? Enfim, botando. Só que tem essa função da hora, né? Enfim, a MP fala que não tem controle de jornada, quem está em home office, mas as pessoas estão se adaptando. Eu não sei se é ruim também, eu acho que as pessoas acabam se adaptando e permanecendo no trabalho, estão gostando, inclusive. Mas quem trabalha com horário comercial fica ruim, assim. Eu acho que quem trabalha por tarefa, A é questão. Se bem que excelente. controle de horário não Excelente esse tem, tipo mas tem, né? Tu vai ver se a pessoa tá logada, não tá logada, tá online, não tá online, tá no escritório. Não, mas por exemplo,
Mas daqui a pouco que tá respondendo, eu me comunico geralmente pelo Eu também, WhatsApp, enfim, bastante. a pessoa acaba, né, respondendo, mas ela respondeu ali em 1 minuto. Pô, Uhum. vai contar esse 1 minuto? Mas eu acho que o judiciário não vai Tem ser esse, preciosista nesse essas... ponto. Eu acho que vem aí uma grande onda Não estou falando nem nesse de bom sentido. senso no É, judiciário, assim. E eu acho que isso vai nos acabar nos trazendo uma cultura diferente exatamente. também para os advogados. Assim espero. Que o bom senso passe a fazer parte do nosso Eu dia a também dia. acho. E ainda o problema todo que começou também ano de É, eleição, né? Ano de tem eleição também. é complicado, assim, tudo acaba Eu tô mexendo aqui, virando Caranzito, porque campanha. eu tô acompanhando E o é aquele horário. Temos negócio, mais 4 minutos só. tá? Não, e aí é a história, né? Ou as pessoas, o prefeito que está administrando se dá bem, né? Porque dinheiro aí tá saindo dinheiro de tudo que é cofre, né? Ah, mas vai ter um revés Ou ele gigante sabe nisso aí no aproveitar esse controle de dinheiro. prestação. E tal. O problema é depois, né? O Tem problema que, é né, a depois. nossa Por isso cultura que política os órgãos de fiscalização aí. não dá muita bola. Não, quem está trabalhando bastante são É, Tribunal de Contas, Ministério Público, né? Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, que é dinheiro federal, acaba fazendo esse controle, né? Ainda que prévio, assim. Porque hoje quem trabalha, os clientes que eu trabalho, eles trabalham com e-social, então tudo que está relacionado ao uhum, CNPJ aparece, né, num sistema. É muito capar. difícil tu, Uhum. tu fazer uma compra e não Ótimo, né? aparecer, né? Então, é. Então, isso é bom para acompanhamento e também para moralidade, enfim, de todo o sistema, né? Então, o dinheiro que está chegando, chega e Sim, está sim. vendo qual é o destino Os do dinheiro. observatórios sociais aí É devem estar muito, mais muito tranquilos. legal. Só que, claro, o problema é essa função de sobrepreço, né? O problema é que o A dinheiro gente trabalha sai, com aí muito vem a cliente punição, e parece que os agentes não estão muito preocupados com isso, e o dinheiro não volta. Então, parece um círculo vicioso, assim, né? Eu queria é, entrar também no assunto da terceirização agora contigo, que é uma saiu. questão muito frequente agora no ambiente hospitalar e tal, mas eu acho que nós não teremos tempo de ousar entrar nesse É, assunto aí, né? isso aí eu acho que a gente tem que falar um pouco mais, porque é uma questão bem delicada do direito do É, trabalho e é. dos Fica a dica para o Thiago superempregados, essa Moisés questão. para a próxima conversa, a gente já entrar um pouquinho Ah, e fica o convite para ti para uma próxima conversa, a gente aprofundar isso aí. De repente focar na terceirização, né? a gente podia de repente fazer. Se desse, a gente, depois da dele, a gente podia fazer até Sim, eu uma três tô aí. futricando em novas plataformas aqui, daqui a pouco eu vou achar a receita para fazer, tem para reunir um pessoal que tem que fazer uns debates bacanas de 2 horinhas aí. Tem uma turma bem boa para conversar. Não, tem algumas plataformas novas aí. Inclusive, amanhã vai ter um congresso de direito Eu tenho assistido totalmente algumas coisas virtual, né? aí de congresso Totalmente virtual. enfim, de debates com 6, 7 pessoas, tá bem interessante. Tá, ontem assisti o Souto Não, é Maior uma lá. plataforma interessante que não, tu pode fazer visita aos Ah, stands show, dos bacana. expositores, é bem interessante, assim. Aham. Então É bem vamos se bacana. despedindo, meu amigo. Vai ser Te totalmente convidar virtual. então para depois olhar o teu vídeo lá Então tá, no seu Paulo Paulo. Cordeiro Advogado, no canal do YouTube. Depois que ele sobe lá, eu baixo Tenho acompanhado lá. como é o nome? Snap, que vai pro. Assim, sobe a Não, baixo em extensão MP3, mas JPEG. como é que chama? Enfim, arquivo de áudio. Então, se tu estiver dirigindo ou fazendo alguma AVI. coisa, porque o áudio tu consegue mexer no celular e ficar Dá pra fazer ouvindo. Já o podcast. YouTube tu tem que ficar assistindo parado, que é um problema, né? Como as lives. É, É o famoso podcast, isso aí. podcast, né? Tá? Então, temos um canalzito de podcast Podcast. também agora, tem que baixar algumas lives aí, mas eu mesmo fico ouvindo, às vezes acho material muito bom, muito bom. Tem umas que tu tem que ouvir 10 vezes e tu tá sempre aprendendo, Tá. né? Tem umas lives muito legais que estão acontecendo e umas próximas É, que vem aí. Quarta-feira vem a Renata lá da comissão. E na sexta, quem é? É a Ana, uma uhum. amiga minha lá da Suécia. Suécia. Da Não, Irlanda. Irlanda tá Não é o Irlanda? Fabrício que trabalhava Suécia. comigo. Ó, 30 Ah, segundos. bacana. Ver Carazito, como é que Blue tá a situação Eyes, por foi lá. um prazer te Então ver, falar tá, contigo. Obrigado por ter participado aí, tá? fazer a participação lá no Isso. grupo de estudos depois. Vai A lá. Tatiana já me convidou. E agora vai encher de mulher no meu YouTube, né?
Todo esse cabelo bonito aí. Eu tô de óculos agora novo.